Olá, meus irmãos. Nós vamos fazer uma palestra hoje sobre o perdão e a felicidade. Mas para isso, a gente tem que mudar algumas ideias com relação àquilo que nós sentimos da vida. Eu sei que não é fácil por causa do seu país, do seu sexo, da sua raça, da sua condição social, da sua formação familiar. Todos nós temos uma concepção de vida. Mas Deus assim nos permite. Ele enviou seu Filho Jesus mostrando o livre-arbítrio. Cada um tem o direito de escolher o caminho que bem entender. Só que quanto maior maturidade tem o espírito, mais chances ele tem de escolher o melhor caminho. Quanto mais imaturo, mais ele vai errar. E o erro faz parte desse caminho evolutivo. Então essas ideias são as seguintes. Nós não podemos conceber a vida com 70, 100 anos de existência. Como que nós iríamos construir dentro de nós o amor, o perdão, fugir do orgulho, do egoísmo e caminhar para o amor? Então, mais de 2000 anos atrás, Jesus sabia que nós não iríamos mudar de uma hora para outra. Nós íamos ter que passar por várias vidas, tanto no plano material como no espiritual, com várias experiências, porque só através das experiências é que nós vamos mudando a nossa forma de ver o mundo. Conforme eu vejo o mundo dentro de mim e fora de mim, eu vou ter uma forma de viver no planeta Terra. Como Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós, às vezes, não conhecemos nem a Terra, o planeta Terra direito. Imagine o universo, a casa do Pai, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos formou, deu esse universo para o nosso crescimento. Se a gente concebesse a vida em apenas uma vida, Deus seria a pessoa mais injusta do mundo, porque uns nascem doentes, às vezes completamente, não sai de uma cama, vai desencarnar dessa forma, e outros materialmente têm tudo. E uma felicidade relativa que parece maior. Isso é só a nossa visão dos 5 sentidos, é o que nós temos atualmente, né? Então, a gente só consegue verificar aquilo que acontece, mas ninguém consegue ver o que realmente cada um tem das suas intenções, porque ele age de uma forma e age de outra. Então ninguém sabe a sua história evolutiva lá de trás, né? Que nós passamos por várias situações e formamos um caráter, que é esse que nós temos agora. Não existe uma pessoa igual a outra, não existe um espírito igual ao outro. Todos nós estamos numa faixa infinita, em um ponto evolutivo. Quando Jesus, mais de 2000 anos, falou, brilhe a vossa luz, que é uma tarefa nossa, de cada um, e essa luz só vai ser brilhada através do trabalho. Por isso que Jesus falava, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então só através do trabalho, da não preguiça, da não aflição, eu vou mudando o meu comportamento e vou trabalhando. Deus, quando enviou seu Filho Jesus há mais de 2000 anos atrás, a gente fala sempre, né? Por mais distante que ele esteja da gente, ele é nosso exemplo a ser seguido. Então a gente precisa se concentrar bem nos seus ensinamentos, porque a luz, o futuro, é luz, é felicidade. Nós vamos chegar lá. A gente fala sempre também, todo verme vai chegar até a luz. Todo homem, vamos falar em homem, vai? Em homem, por mais primário que ele seja, ele vai chegar até anjo.
Mas para isso, só através do trabalho, só através da perseverança, da paciência, da tolerância, da humildade, que é contrária ao orgulho, ao egoísmo, prepotência, que são os males que acarretam a terra. Quando Jesus nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que no universo eles fazem existem 5 tipos de mundos. Nesses 5 tipos existem milhões, nem sei, de mundos. Os mundos primitivos, porque Deus não para de trabalhar. Ele está sempre criando novos mundos, novos espíritos, né? Cada um está seguindo o seu caminho evolutivo. Então, existe um mundo primitivo onde só a força bruta predomina, só os instintos, muito pior do que o planeta Terra, que está na 4ª categoria para baixo, que é mundo de expiações e provas, que tem vários também, onde o mal predomina, mas os seus habitantes já têm uma inteligência legal. Por quê? Nós já vivemos até em outros mundos, né? E reencarnamos aqui para aprender. Todos são planetas escolas. A Terra também, né? Aqui é um planeta escola onde nós estamos a trabalho através da educação e da disciplina. Através da educação e da disciplina, você vai mudar a sua postura de vida, né? Então, eu preciso me empenhar constantemente. Por isso que Jesus, ele deu todas as lições necessárias para o nosso crescimento. Ele fala da porta larga e da porta estreita, né? Na nossa ignorância, que é fator de sofrimento e dor, ignorância dos ensinamentos de Jesus, a gente escolhia a porta estreita, das facilidades e termos cada vez mais coisas materiais. Eu achava que assim eu ia ser feliz, e não é verdade. O céu e o inferno está dentro de cada um de nós, pela construção nossa, pelo trabalho nosso. Ele não para, não cessa em momento algum. Então a gente precisa rever os nossos conceitos para mudar. Se todo homem primitivo vai virar anjo, vai ser espírito perfeito, quantas mudanças tem que acontecer? Muitas e muitas. E a mudança não é fácil. Por isso que não dá para mudar em 70, 100 anos, né? Então você tem que reaprender. Deus, ele dá um monte de oportunidade para acontecer a nossa mudança. Mas quanto mais rápido a gente mudar, o reino de Deus não se dá com aparências exteriores, ou seja, materialismo, né? E sim pelo brilhar da vossa luz, crescimento do espírito. Então, como eu falo sempre, né? Para o espírito, o corpo é como uma roupa de guarda-roupa que nós colocamos, cada dia colocamos uma. O espírito também, é uma analogia, simplesmente, né? Vai escolher um corpo para passar da melhor forma por aquelas experiências que foi escolhida no plano superior, né? Você faz uma logística, cria um plano e vem para cá. Isso não quer dizer que você vai realizar 100% daquilo que planejou. Através do nosso livre-arbítrio, eu escolhi umas coisas lá que a nossa visão se torna diferente. Quando eu vejo para cá, vou me aproximar dos meus vícios de novo, né? Das minhas mazelas que tudo eu mesmo criei, e vou mudar. Então, aquele 100% que nós planejamos, a espiritualidade, quando a gente faz uns 15, 20, está excelente. A gente precisa perseverar na mudança. Por isso, para perdoar, é uma coisa difícil ainda para nós, porque nós estamos mais arraigados, mais encostados no orgulho e no egoísmo. Como eu vou perdoar? Eu quero vingança, eu quero guerra, eu quero ódio. Mas Deus, quando nos criou, colocou no imo da alma todas as potencialidades necessárias para nós nos aproximarmos do amor. Mas Ele não vai dar os passos para a gente, a tarefa é nossa. Eu preciso perseverar pela porta estreita, onde eu vou me esfolar, vou cansar, mas eu vou brilhar a luz do meu espírito, é isso que importa.
eu tenho que ter uma visão de vida diferente dos ensinamentos de Jesus, né? Então, Jesus, o alto, né? A espiritualidade, ele nos dá o ensinamento de acordo com a nossa capacidade evolutiva, daquilo que nós podemos entender, né? Então, quando Jesus veio há mais de 2000 anos, antes dele veio Confúcio na China, Buda, né? Moisés, dando os conhecimentos que naquela época eles compreendiam, eles aceitavam. Moisés deu os 10 mandamentos, depois Jesus veio, resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você faz isso, já está vinculado, você não vai roubar, não vai matar, né? Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós temos condição de compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Hoje tem gente que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita na reencarnação, a vida é uma só, então o egoísmo cresce, né? Eu tenho que fazer o melhor aqui, pegar o mais para mim, que depois vai acabar. Não, não é por aí. Calma, o espírito, a capacidade do espírito evoluir é muito grande, muito, muito grande. Eu estou pegando o meu óculos para me ver o tempo que eu não enxergo aqui. Então, a capacidade do espírito é muito grande. O que nós vamos crescer? O que nós vamos crescer é de cada um, né? Então, nós vamos crescer muito. Vocês já ouviram falar aquela frase, né? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Através do livre-arbítrio, você pode plantar as sementes que você quiser, e todo mundo planta. Todo mundo planta semente. Aquele espírito mais evoluído como aquele bem inferior ignorante. Pratica o ensinamento de Jesus e vai essas sementes, né? Que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória, você pode plantar qual for, mas depois você vai colher lá na frente. Nada é de graça, né? Tudo vai ter um sentido depois. Então você é livre para escolher o caminho, mas de acordo com o caminho que você esqueceu, você vai sentir as coisas lá na frente, né? Então o perdão é uma coisa difícil ainda, por isso que foi o último ensinamento de Jesus praticamente, né? Ele vem e nasce numa manjedoura, mostrando que a humildade é a base de todas as outras virtudes. Então você precisa ser humilde. Jesus, o governador planetário, nasce numa manjedoura, não num palácio, não tinha uma pedra para repousar a cabeça, só fez o bem, só fez o amor, foi traído, foi crucificado, foi colocado numa cruz e lá no alto ele perdoa. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como a gente coloca sempre, quanto mais alto for o nosso amor, mais alto é a nossa capacidade de perdão. Quanto menos amor, não tem amor quase nenhum, é guerra, ódio, vingança, causa de dor e sofrimento. Olha quantas guerras ainda tem hoje. Naquela escala de mundo, né, primitivo, expiações e provas como o planeta Terra está, depois vem um mundo de... vai ter uma transição para o mundo de regeneração, onde teremos provas ainda, mas já vamos ir com uma outra cabeça de procurar exercer os ensinamentos de Jesus. Depois, acho que é mundo felizes, onde o bem predomina sobre o mal, e aquele mundo super feliz, onde só tem os espíritos puros, onde só se dá o amor. Olha só, tudo você vai habitar um mundo de acordo com a sua capacidade evolutiva. Dando o exemplo da escola, a mesma coisa, né? Cada um vai estar no terceiro, no ginásio, no colegial no meu tempo, né? Na faculdade, de acordo com a sua evolução. A natureza não dá salto, né? Então essa analogia, né, do estudo, aquele rapaz que estuda bastante, ele tem condição de passar de ano mais fácil. É a mesma coisa a vida. Aquele que consegue seguir melhor os ensinamentos de Jesus vai evoluir mais rápido. Aquele que é mais apegado à matéria vai ter uma dificuldade maior. Mas o erro faz parte desse crescimento, né? O erro, a gente fala sempre isso daí porque para a gente ir tentando mudar o nosso pensamento, né? Porque às vezes a gente até sabe isso daí,
Mas uma coisa é ouvir as maravilhosas palavras de Jesus. Tem gente que ficaria o dia todo ouvindo, mas só ouvir não basta. Quando Jesus nos ensina isso, é para que nós possamos incorporar, colocar dentro de nós e mudar para as atitudes que o Cristo nos ensinou. Aí que o negócio pega, né? Aí que é difícil. Então, nós estamos num planeta de expiações e prova, como eu disse, porque a nossa inteligência já cresceu em outros mundos. Só que a fase moral está muito pequenininha. Por isso que tem muita de guerra, um monte de incompreensão, de batalhas, né? De desrespeito. Porque nós crescemos em inteligência e a nossa tecnologia, né? As coisas. Só que se você não cresce em moralidade, você tem que crescer os dois. Para chegar na perfeição em mundos maiores, você tem que crescer tanto em inteligência como na parte moral. Não adianta crescer em uma e a outra está lá embaixo. Por isso que no livro dos Espíritos ele fala assim: vocês se dizem civilizados, mas na verdade não são. Civilizados serão quando vocês amarem uns aos outros. Vocês são povos apenas esclarecidos. Esclarecidos. Mas não civilizados, não. Olha como a gente erra. Como a gente erra. Por quê? É que, como eu falei, cada um tem a sua concepção própria. Cada um vai ter sua visão. Como eu falei, tem gente que não acredita em Deus, em Jesus. A vida é uma só. Tudo bem, faz parte do conhecimento. Isso faz parte, né? Mas lá na frente, quando a gente vai evoluindo, a nossa visão vai mudando. Porque a nossa compreensão vai crescendo. Eu vou ver que as coisas são diferentes. E não existe órfão na casa do Pai. O Pai está sempre nos auxiliando. Tanto que ele colocou um anjo de guarda a nos proteger, a nos ajudar. Só que tem gente que nem esquece. É mentira. Que anjo da guarda? Olha as necessidades que eu passo. Precisa passar para você evoluir. O Pai te ama tanto que ele não esquece seu filho. Ele te dá provas para você crescer, evoluir, vencer a si mesmo. Que o nosso maior inimigo está dentro de nós, são os vícios que nós mesmos criamos, não é no exterior. Como a luz tem que brilhar de dentro para fora. Não adianta eu querer, em volta de mim está tudo bonito como a gente quer, só que você está muito mal, né? Ao ponto de querer cometer suicídio, quer dizer, fazer ruim com você. Repetindo, o céu e o inferno é criado dentro de nós. De acordo com nossos esforços, os caminhos que nós escolhemos, né? Então todo mundo é livre para escolher. É lógico que essa liberdade vai até um determinado ponto, até onde Deus permitir. Que ele é... A hora que ele falar, você não vai ficar mais aí, pode vir. Tem muitas pessoas que não queriam ficar doentes, mas vai passar por aquela prova. Nem tudo a gente consegue realizar do jeito que a gente quer. Eu quero as coisas desse jeito. Você pode até planejar, legal, planeja tudo, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a 5 minutos. Às vezes Deus muda tudo aquilo que você escolheu, né? Então, mas não é para o nosso mal, é para o nosso crescimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho Livro dos Espíritos, né? Tem as leis morais, e uma das leis é a lei de destruição. Mas, na verdade, destruição nos nossos olhos. Na verdade, é transformação, porque tudo passa, tudo se transforma e tudo muda. No tempo de Deus, não no tempo nosso, não do tempo que eu quero fazer as coisas. Então, não depende tudo de nós. A gente tem uma escola, planeta Terra, que nós estamos aqui para aprender. E ele está dando as condições para o nosso crescimento. Então, o nosso destino, feliz ou infeliz, depende de nós. Eu falei tanta coisa, eu falei perdão para felicidade. Mas olha quanta coisa, como eu vou ser capaz de perdoar se eu passei por isso e por aquilo, mas tudo passa. Como eu falei, como Jesus. Porque Jesus ele conseguiu perdoar aqueles que colocaram numa cruz e o crucificaram. Nós fazer uma coisa bem menor, um empurrãozinho que dá na gente, a gente quer matar outro. E Jesus perdoa com facilidade, porque o amor dele, o reino de Deus, já estava dentro de si.
Ele criou o céu dentro de você, como eu falei, o céu e o inferno está dentro de nós. Muitas coisas as pessoas acham que não precisam ouvir, que eu já ouvi isso daí mais de 1000 vezes. Tudo bem, mas você conseguiu mudar? Então precisa repetir. Por isso que o Emmanuel fala, né? Primeira coisa, tem 3 fases. A gente tem que acolher os nossos irmãos, ter atenção com eles. E depois repetir os ensinamentos. E depois a terceira, e esperar com paciência, que as pessoas não mudam de uma hora para outra. Ninguém muda ninguém. Como Jesus, mais de 2000 anos atrás, nos deu o caminho para a felicidade. E ainda não chegamos. Porque nosso egoísmo e nosso orgulho está muito latente dentro de nós. Então, como eu falei, tem que vencer a nós mesmos, né? O nosso maior inimigo está dentro de nós, para nós brilharmos a nossa luz. Aí nós vamos ter condição de perdoar, né? Então, para perdoar, eu preciso amar. É lógico que Paulo já falava, né? Que o perdão é gradativo. Às vezes perdoar uma coisinha leve, um esbarrãozinho, né? Alguma coisa é fácil perdoar, né? Agora, quanto mais feia for a situação e você conseguir perdoar, aí é que você sabe que esse daqui é um mundo transitório, planeta escola. O mundo real é aquilo que você acolheu para o seu espírito. Então, para você amar, você precisa brilhar a sua luz. Isso não é de uma hora para outra. Já passou mais de 2000 anos e a gente não conseguiu, né? Então, vê como Deus nos respeita. Ele espera, ele tem paciência conosco, né? E todos nós somos seus filhos, independente daquele que faz o mal ou faz o bem. Todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus. Por isso que a gente não pode odiar uma criação de Deus. Você está sendo contra Deus. E todos nós estamos trabalhando para tentar subir. Quanto mais você demora isso daí, mais sofrimento você vai ter. A gente se ilude muito com o ganho das coisas materiais. As pessoas têm muitas coisas materiais, né? Poderoso, mas, na verdade, como eu falei, o reino do céu, do Deus não se dá com aparências exteriores. Na verdade, não é tudo aquilo. Deus conhece a cada um de nós e sabe das nossas aflições, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, né? Por isso que Jesus perdoou. Ele sabia que aqueles espíritos que fizeram aquilo eram espíritos muito doentes, muito... E doente precisa do quê? De amparo, de auxílio. Eles não se davam conta, pela sua falta de compreensão, de inteligência, de ganho moral. A matéria é tudo, a terra é tudo, ele só se preocupa com isso. Então, eles estão em fase de aprimoramento. E todos nós vamos ser um dia espírito perfeito. Agora, quantos bilhões, né, de milênios vamos passar por isso daí, vamos chegar, ninguém sabe, só Deus, né, que tem a, sabe, suprema inteligência, né, causa primária de todas as coisas, criou assim e fez essa caminhada evolutiva, né? Então, a gente tem que ter paciência, não ficar cobrando dos outros, e sim cobrando de nós mesmos. O Chico Xavier tinha uma frase que eu adoro. Ele falava o seguinte: eu dou o direito de cada um ser o que quiser. Agora, a mim eu dou o dever de ser a cada dia melhor. Então o negócio que ele fala, o negócio é com a gente. Não queira transformar o exterior antes de mudar a você. Se você não se amar, como você vai amar o próximo? Se você não se perdoar, ter o auto-perdão, como que você vai perdoar o próximo? Né? Então, nós estamos todos na mesma escola, todas com as mesmas, falado por nós, nossas dificuldades,
para vencermos essas dificuldades através do trabalho, da paciência, da compreensão, do não julgamento, e sim, como eu falei, o dever de ser a cada dia melhor é seu. E lembramos, não esquecemos disso, que nós temos um anjo da guarda que está nos auxiliando sempre. É um espírito muito superior a nós, mas muito superior, né? E nós também temos outras pessoas que nos ajudam, outros espíritos que subiram para o plano espiritual antes de nós, parentes, amigos que gostam de nós e tentam nos ajudar, né? Por isso que é bom a gente fazer amigo, né? Por isso que Jesus falava, granjeai amigos, como nós também possamos ter inimigos que ficam esperando a gente do outro lado, querendo se vingar. Mas isso está errado, todo mundo vai passar por isso e vai aprender que não é por aí, que só causa sofrimento e dor. Então, granjeai amigos, procure o amor. O reino de Deus se dá que aqueles que se comportam como uma criança, ou tendo humildade, tendo simplicidade, tendo a inocência. Você vê que criança brinca com todo mundo, né? Não se importa a raça, se um é branco, é japonês, se é rico, se é pobre, eles estão sempre brincando, estão sempre juntos, se abraçando, né? Estão sempre felizes da vida. Aí quando a gente vai crescendo, os vícios vai crescendo dentro de nós, a gente já vai separando. Esse daqui não serve para o meu grupo, esse daqui não serve. Vai crescendo os preconceitos, nós vamos separando e vamos, às vezes, tornando até inimigos, brigas. Faz parte desse planeta de expiações e provas, mas que nós precisamos trabalhar e mudar, né? Nós precisamos ser fiéis servidores de Jesus. Então, para isso, precisamos mudar o nosso conceito através das nossas atitudes. Então, as coisas começam pelo pensamento. Começam pelo pensamento, o caminho é esse, mas eu ainda não consigo, ainda falho. Faz parte desse caminho evolutivo. Eu não consigo. Puxa, isso daqui eu consegui hoje. Putz, amanhã errei de novo, caí. Ou consegui um pouquinho mais. Errei, caí. Faz parte. Não julgue as pessoas nas suas fraquezas. Tenta compreender e tenta auxiliar. Então todos nós, como as crianças, tem que dar a mão um para o outro e se ajudar através da alegria. Então, devemos sempre alegria para vencer a tristeza, né? Ter o amor para vencer o ódio, e assim por diante, mais compreensão para vencer a violência. Então a gente precisa caminhar, fazer a nossa parte. O alto nos mostra o caminho, mas cada um vai ter que fazer a sua parte. Então nós precisamos fazer o melhor de nós. Que Jesus possa nos amparar agora e sempre. E lembre, não estamos sozinhos em momento algum. E vamos, através da oração, elevar-se, aproximar do alto, e a oração em conjunto, nós fazemos amigos e aumenta a nossa compreensão. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.